Y ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a la gestión del patrimonio intelectual. Y esta ponencia viene desde Brasil. 4 décadas de gestión del patrimonio intelectual de la Universidad de Sao Paulo. Desafíos y perspectivas del repositorio de producción, de la producción USP-USP, a cargo de Sara Lorenson Ferreira, Adriana Sibeli Ferrari y Elizabeth Adriana Ducillaki, de la Universidad de Sao Paulo, Brasil. Pero expone Adriana Sibeli. Este es el puntero que tienes que apuntar hacia adelante. Retrocede más. Eu acho que consigo enxergar. Sim. Bom, buenas tardes. É prazer estar aqui com vocês. Então, a primeira coisa que quero dizer que vou falar com a linguagem de decoração no portunhol. Certo? Então, vamos começar com as classes de portunhol. Oi. Que todos me digam, não, você é brasileira, eu gostaria de aprender português. Então, agora é a chance que estou dando. E dizer também que agradeço a invitação, estou muito contente de retornar aqui a Chile, tenho muitos amigos e me sinto muito acolhida, então, graças por tudo isso. E também dizer que temos 3 autoras nesse trabalho, mas não é verdade, porque esse trabalho tem milhares de pessoas. Eu sou só a porta-voz desse trabalho de, como disse, 40 anos de coleta, de catalogação, de guarda, de disseminação. Então, nós, nas bibliotecas da Universidade de São Paulo, temos desempenhado esse papel pioneiro na preservação da memória institucional e na promoção do conhecimento. Nós começamos trabalho sistêmico em 1981, mas a Universidade de São Paulo se criou em 1934. Então, até ter essa gestão de estarmos trabalhando de forma sistêmica foi tempo largo, que também resultou de trabalho, do esforço de bibliotecários. Ademais, queria dizer que eu, além de ser coordenadora da Universidade de São Paulo, das bibliotecas, eu sou vice-presidenta da FEBAB. Então, quando estou aqui, e vendo bibliotecários todos unidos, tentando aprender, e pessoas que lideraram isso, é muito importante, porque nós só vamos lograr êxito juntos. Não tem como. Não vamos conseguir mostrar nosso papel para a sociedade solos, não, sempre juntos. Então, eu agradeço, porque é bom estar assim com vocês. E em 1985, as bibliotecas do sistema começaram a atuar como órgãos depositários da produção intelectual. Só que em 1988 houve uma coisa muito desgastante na universidade, porque a reitoria decidiu publicar em periódico muito famoso, até onde diário, né, que a Folha de São Paulo, uma lista de professores, maestros, que eram considerados improdutivos, que não haviam publicado trabalho nesse período de 85 a 86. Então, foi uma lista com 170 pessoas. Isso causou um desconforto tremendo, não? Pensa, mira que está lá tomando seu desayuno, abre e os improdutivos, e você vê seu nome lá. Então, foi uma coisa muito forte, uma decisão da reitoria, mas isso também causou uma revolta de muitos maestros que diziam: o quê? Pô, estamos trabalhando, não é assim que mede a ciência? Então, eu coloquei aqui alguns artigos que também saíram, principalmente das associações dos maestros da universidade, e se começou a ter um clima muito malo, que nós, como bibliotecas, gostaríamos de ter a publicação, mas também os maestros diziam: não,
que quer dizer com isso? Então, como revertemos este clima, né? Reafirmando o papel das bibliotecas em la recompilação, preservação e difusão da produção intelectual, e também começamos a manter alguns discursos sobre quais eram tipos de produções, porque foi estandarizado. O que é uma produção acepta? Trabalho de congresso ou um artículo de artículo que teria impacto. Então, isso também era malo, porque havia outras coisas que também nós considerávamos que teria que entrar para essa medição, digamos assim. E também nós começamos a iniciar um processo assim, meio como Sherlock Holmes, porque queríamos colocar tudo o que os professores, os maestros teriam publicado. Então, tudo o que entrava em las bibliotecas, nós olhávamos se eram trabalhos que seriam de maestros nossos, e cada biblioteca começou a ser as suas estratégias também. É claro que houve uma resposta quando alguns maestros traziam as coisas. Me lembro que traziam assim em sacolas, em bolsillos, um monte de livros para dizer o que era a produção, e nós fazíamos reproduções, fotocópias de tudo isso. E em 2007, já passado um tempo, também o sistema pôs à disposição um programa chamado Coleta Prod, que foi um software de código aberto desenvolvido por um bibliotecário, Tiago Marçal Murakami, que facilitava, era um método buscador que facilitava a recompilação e organização dos dados científicos, especialmente da produção acadêmica, para diversas fontes, que permite incorporar essa informação no catálogo. Então, esse metabuscador vai em repositórios nacionais. Há um grande repositório em Brasil chamado Currículo Lattes, onde se põe lá a produção, e também em bases de dados internacionais, como Scopus, enfim, e traz isso para o nosso catálogo. Isso facilitou muito, tem facilitado, em verdade, usamos isso até hoje, o trabalho dessa descoberta, né, dessa recompilação, sem que o maestro tenha que ir na biblioteca depositar alguma coisa. Em 1995, foi publicada uma resolução que atualizou os procedimentos para a promoção, controle bibliográfico, disseminação da produção intelectual, generada nas unidades da USP por seus professores, investigadores e técnicos administrativos. E toda essa produção passou a ser registrada em nosso banco de dados, que é chamado Dédalus, para assegurar o controle bibliográfico e garantizar a recuperação dos trabalhos. E aqui, para vocês verem como começamos a gerar em todas as unidades muitos arquivos, né, com pastas, com arquivos deslizantes, aí tem de algumas bibliotecas, assim, uma infinidade, milhares, talvez milhões de páginas de fotocópias ou de parte de separatas com essa produção. E isso foi num crescente volume, e já em 2012, impulsionaram a criação de nosso repositório da produção intelectual. Então, havia todo esse material já catalogado para que a gente pudesse transformar isso em nosso repositório institucional. Aqui temos, eu não consigo enxergar, talvez aqui, né, na produção, para vocês terem uma base, temos hoje 943 mil registros bibliográficos, mas com arquivo dentro do repositório, nós temos cerca de quase 12%, que seria 134 mil arquivos. E também, em relação às teses e dissertações, nós temos 192.990 registros, pero em texto completo temos 131.988 documentos em texto completo. Então, é muito significativo, né, o que se tem acesso, e nesse caso das teses, vocês sabem, de acesso aberto. E na produção, temos mesclado, coisas que podem ser em acesso aberto e coisas que são reguladas pelos direitos patrimoniais. E aí, nós desenvolvemos, né, esse REP, né, o repositório, que chamamos de REP, demonstra uma evolução significativa desde o início de nossa coleta de produção intelectual,
E essa evolução reflexa tanto as transformações tecnológicas quanto compreensão de cada vez mais ampla de que lo constitui o patrimônio intelectual de nossa instituição. E nosso repositório involucrou em um sistema voltado para o registro local de um instrumento global que promove o acesso aberto e a ciência aberta. E como resultados e desafios, primeiro foi a migração desses dados que estavam em outros sistemas, da antiga biblioteca digital de produção intelectual, para a padronização dos metadados e a garantia da qualidade de integrar aos sistemas. E a preservação digital também se destacou como uma prioridade, demandando estratégias robustas para assegurar a integridade e acessibilidade dos documentos frente à obsolescência tecnológica. E, no campo das políticas de acesso aberto, nosso repositório desempenha um papel essencial na democratização do conhecimento, alinhando-se também às diretrizes das agências de fomento em Brasil, especialmente, estamos no estado de São Paulo, que é a FAPESP, mas também de outras agências nacionais. E a ampliação de alcance documental foi uma evolução marcante. Inicialmente, como eu disse, essa coleta era enfocada em artigos científicos, teses e dissertações, e agora passou a incluir produções artísticas e técnicas, refletindo, assim, a diversidade da produção intelectual de nossa universidade. E também, nosso repositório sido consolidado como uma ferramenta indispensável para a preservação e disseminação de nossa produção intelectual, e estamos aí alcançando mais de 1 milhão de registros catalogados. E esse avanço, como disse, só foi possível por esse trabalho que é uma artesania, não? Você tem que pegar, porque falamos muito de inteligência artificial, mas existem trabalhos que, se nós não tivéssemos começado, não estaríamos aqui. E isso nos deixa muito orgulhosos, porque é isso que é nosso trabalho, a preservação do patrimônio, em que pese todo o que passa, estamos tentando preservar e queremos preservar os documentos, para que as futuras gerações possam ter acesso. E ainda, claro, persistem alguns desafios, principalmente em colocar todos os artigos, os textos, os artigos e a produção artística em nosso repositório. Isso é um desafio, não somente para a digitalização, mas como também de termos as condições de que o que nasce digital, possamos ter com as editoras parcerias que nós possamos depositar, pelo menos, o artigo de nossos maestros no repositório. Isso é uma coisa difícil, porque mesmo que você está haciendo acordos transformativos de acesso aberto, muitas vezes os editores dizem, não, tu acesso é perpétuo, pero em nosso servidor. E não é isso que gostaríamos. Gostaríamos de ter uma cópia em manos da Universidade de São Paulo. Então, o que eu queria dizer é que, de fato, são 4 décadas de gestão desse patrimônio intelectual, e sempre demonstrando uma evolução constante e um compromisso com a preservação e o acesso ao conhecimento. E o REP continua a evolucionar, temos muitas coisas para melhorar, claro, como instrumento global de acesso aberto e a ciência aberta, garantizando a disseminação duradoura do conhecimento produzido pela USP. Eu acho que era isso que eu queria passar, era uma experiência, como disse, muito forte, porque isso é um marco mesmo de nós outros. Muitas vezes os maestros se surpreendem, porque eles dizem, não sei como vocês acharam tal coisa, não sei como vocês sabem isso que eu produzi. Então, para nós isso também é um motivo de alegria, porque estamos lá trabalhando e, sobretudo, disseminando, e, sobretudo, queremos defender a ciência aberta, porque somos alinhados à Agenda 2030, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e sabemos que a universidade pública é paga com recursos da sociedade, então, queremos que isso esteja nas mãos de todos e todas as pessoas. Graças.
Ah, ok. Aló. Ya. Estimada Adriana, no puedo dejar de preguntar, sabiendo que la Universidad de Sao Paulo y la biblioteca de la Universidad de Sao Paulo y el trabajo que ustedes hacen, el repositorio principalmente, es uno de los repositorios mejor rankeados a nivel mundial. En Latinoamérica ustedes están en el primer lugar. Y bueno, lo hemos conversado antes, pero creo que es bueno volver sobre el tema. En términos de, vemos, perfecto, hay una trayectoria, pero ¿qué elementos te parecen claves dentro de esta trayectoria que tú consideres que son la parte B, la parte más compleja? ¿Qué ha sido lo más difícil de esto? Porque en el fondo vemos el éxito y te felicitamos, y a través tuyo a la universidad, por supuesto. Pero creo que hay un camino que a veces puede ser un poco más pedregoso. Entonces, yo quisiera, si por ahí puedes contar algo, algún detalle. Eu sempre hablo que em Brasil diz assim: "Você é bibliotecólogo? Nossa, que bueno, é tão tranquilo. Você fica todo dia lendo livros, não?" Então, eu penso que sempre não há muito tempo fácil para as bibliotecas, não? E a universidade também tem suas demandas e tivemos alguns problemas de continuidade de trabalho. Eu acho que isso que é uma coisa que é importante, né? E é um desafio, a continuidade de trabalho, porque muitas vezes há pessoas muito vaidosas e dizem: não, isso não é bueno, vamos começar novamente. Não, isso não é bueno. Então, eu acho que o repositório poderia estar até com mais destaque, com mais ferramentas, com mais facilidades, se houvesse um trabalho que desde o princípio fosse continuado e melhorado. Então, acho que esse é um desafio. Agora estamos à frente de um repositório que necessita, sim, de fazer uma reformulação, e isso também vai impactar de como as pessoas, porque se são 40 anos fazendo uma coisa, faz 40 anos que faz assim. Então, também cambiar os comportamentos, os treinamentos, que as pessoas estejam abertas para isso, também é uma coisa que é um desafio. Então, eu acho que temos que ter esse balance dentro da tecnologia, né, de uma melhor tecnologia, de uma melhor plataforma, mas também que nós possamos trabalhar com as pessoas nesse câmbio de melhorar, né, o trabalho, introduzir inteligência artificial, tal, para liberar também nosso esforço para estar com as pessoas. Porque eu acho que tudo isso nós fazemos para estarmos com as pessoas, para podermos surpreender as pessoas e atingir mais as pessoas. Então, eu penso que é isso. Acho que temos gerações que também estão se acostumando. Alguns acham lindo a inteligência artificial. Você falou hoje, outros têm temor. Acho que foi vocês que falou que tem temor, que vai mudar tudo, né? Vai sacar as coisas. Então, estamos nesse processo de mudança. Assim, sempre estamos em mudanças. E acho que agora é muito significativo. E eu espero que nós possamos superar isso e surpreender também, né? Porque eu acho que o ser humano é isso, né? Ele pode surpreender, né? Às vezes estamos esperando uma resposta e pode ser uma resposta muito mais importante. E não sei se te respondi, mas também queria ser uma invitação a todos, porque da mesma forma que estamos aqui discutindo o papel das bibliotecas, os desafios das bibliotecas universitárias, nós também estamos planejando um seminário, que é o nosso Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, que sempre é feito com a FEBAB, a Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, e uma universidade parceira, que nesse caso será a Universidade de São Paulo.
Então, eu invito todos, as chamadas de trabalho já estão abertas, será em São Paulo, e quero ver todos lá também em São Paulo, 17 a 20 de novembro. Ok? Graças, querido. Una pregunta que viene desde Zoom, donde está Roberto Vera, también del equipo CICIP. Y la pregunta es de parte de Adriano López, desde la Universidad Tecnológica Federal de Paraná. La pregunta es, ¿todos los archivos están disponibles para acceso de la comunidad de la Universidad de Sao Paulo o los materiales se digitalizan según la necesidad? Eu vou dizer, olá, Adriano, porque eu conosco essa pessoa. Como estás? Trabalha comigo em FEBAB. Estamos fazendo a digitalização. Às vezes, não são todos os trabalhos, como eu disse. Às vezes, são sob demanda. Alguém chega e diz, eu gostaria de ter isso. Às vezes, nós fazemos um fluxo contínuo. Eu contar o trabalho, porque eu sou coordenadora de todas as bibliotecas, mas eu também sou chefe da biblioteca da Faculdade de Filosofia, e nós estamos fazendo isso assim todos os dias, digitalizando essas pastas que vocês viram, né, que tem muitos artigos em reprografia, em fotocópia, e fazendo os links com o repositório. Se pode ser público, já fica em acesso aberto, se não, temos que proteger, mas se alguém nos pede, cedemos o arquivo também. Então, esse é um processo. Graças. Muchas gracias a Adriana Sibeli Ferrari por su exposición.